A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Tem ponto? Jornal das 7, com edição do jornalista Carlos Pedro, e começamos, Carlos, com o Chega. Quer chamar o governador do Banco de Portugal ao Parlamento para explicar o acordo de reforma de Mário Centeno. Foi o que revelou André Ventura esta tarde. O presidente do Chega quer saber mais detalhes sobre a reforma antecipada do antigo governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e por isso vai chamar à Assembleia da República o atual líder do Banco Central Português, Álvaro Santos Pereira. Houve acordo escondido. Houve acordo escondido, provavelmente ilegal, ou pelo menos altamente suspeito e, de certeza, incrivelmente pouco ético. E isto significa que, não obstante ser Mário Centeno, deve ser Álvaro Santos Pereira a dar a explicação, porque é ele que ocupa neste momento o lugar de governador do Banco de Portugal. Não vamos deixar passar que alguém se reforme fora da idade em que as pessoas se reformam, a ganhar reformas milionárias com o dinheiro público. Não vamos deixar. Se estivermos nós enganados, cá estamos para assumir essa responsabilidade. Mas tudo aqui cheira a ilegalidade, tudo aqui cheira a pouca ética e tudo aqui cheira a mau uso dos dinheiros públicos. André Ventura, numa declaração aos jornalistas na sede nacional do Chega, respondeu ainda às questões sobre Mafalda Livermore, a militante do partido que integrava os serviços sociais da Câmara de Lisboa, mas geria um conjunto de casas sem condições de habitabilidade destinadas a imigrantes. O presidente do partido garante que vai atuar, mas reparte culpas. O Chega atua mais rápido do que os outros partidos todos, sobretudo os partidos de governação, nestas matérias. Logo no dia em que foi feita a primeira reportagem, os órgãos do partido, a jurisdição, imediatamente, e apesar das alegações terem sido desmentidas, o próprio partido atuou imediatamente, não precisou que ninguém lhe dissesse. O partido não protege ninguém, como eu sempre mostrei. Quem nomeou até a Dr. Mafalda não foi o Bruno Mascarenhas, foi o Dr. Carlos Moedas. André Ventura a reagir a este caso divulgado pela RTP. O líder do Chega convocou esta conferência de imprensa para voltar a lamentar as críticas que o partido recebeu sobre o stand na Futuralia, que várias organizações acusam de promover um discurso anti-imigração. E ainda na política, e também a marcar este domingo, Carlos Pedro, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, que defende uma revisão da Lei de Finanças das regiões autónomas. O líder socialista quer garantir o princípio da solidariedade, mas também o da responsabilidade. José Luís Carneiro defende uma nova lei de finanças regionais e critica o incumprimento dos deveres financeiros do Governo Regional dos Açores. Uma nova lei de finanças regionais que integre o valor da solidariedade, mas simultaneamente que exija responsabilidade na aplicação dos recursos públicos que são de todos e que têm de ser administrados com eficiência e com eficácia. Tem havido um reforço consecutivo das transferências do Orçamento do Estado para o Governo Regional, mas nem assim o Governo Regional cumpre os mínimos em relação aos seus deveres financeiros e orçamentais. José Luís Carneiro assume também que a região autónoma dos Açores deve ter uma participação ativa no governo e na administração dos próprios recursos. São tantos os recursos que podem e devem ser valorizados a partir da economia do mar, mas as regiões autónomas não podem ser vistas como um ator passivo na valorização, na utilização, na exploração e na gestão desses recursos. Essa é a razão por que assumimos na nossa moção de que queremos contar com a participação ativa dos Açores no governo e na administração desses recursos territoriais que devem contribuir para desenvolver a região. O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, numa iniciativa na Ilha Terceira, nos Açores. E ainda pela política, e também a marcar a atualidade nacional, no PCP, Paulo Raimundo diz que a CGTP faz bem, a Carlos Pedro, a impor-se na reunião entre o Governo, a UGT e os patrões. Mesmo sem ter sido convidada, a Intersindical vai apresentar-se para a reunião do Ministério do Trabalho, marcada para amanhã, às 3 da tarde. Paulo Raimundo diz que o Governo teve muita coragem ao deixar a CGTP fora das negociações. O líder dos comunistas deixa, por isso, elogios ao fincapé da CGTP. São este mesmo Governo que estes mesmos partidos
ao serviço do pacote laboral, decidiram, como a coragem é muita, deixar de fora da negociação, deixar de fora do debate a CGTP, pois faz bem a CGTP amanhã mesmo apresentar-se onde se vai discutir. Eles não querem ouvir. Perante a ofensiva, o que é preciso é alternativa. Perante a precariedade, o que é preciso é estabilidade. Perante o aperto, o que é preciso é mais salários. Perante a vida dura, o que é preciso é uma vida melhor. Não querem ouvir, mas vão ter que ouvir. O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, durante o discurso do almoço comemorativo dos 105 anos do partido. E Carlos Pedro, a plataforma Casas para Viver entrega amanhã um documento no Palácio de Belém com reivindicações em matéria de habitação. E quer que o Presidente da República encare o problema como uma emergência nacional, um problema tão grande como o da saúde, diz à Lusa André Escoval, do movimento Porta a Porta. Esta é mais uma das ações desta plataforma, que reúne dezenas de associações e coletivos em defesa do direito à habitação. Já tinham sido convocadas para dia 21 deste mês um conjunto de manifestações em 14 cidades do país. Agora, esta carta que vai ser entregue no Palácio de Belém é também uma resposta ao conjunto de medidas anunciadas na passada quinta-feira pelo Governo. As associações consideram que o pacote do Executivo vai agravar o problema das pessoas sem habitação no país. Mudamos de tema nesta edição das 7 para falar de atualidade internacional. E Carlos Pedro, para tentar controlar os impactos da guerra no Médio Oriente, a Agência Internacional de Energia garante que o petróleo das reservas de emergência vai começar a chegar ao mercado em breve. De acordo com a organização, os estoques estarão disponíveis de imediato na Oceania e deverão começar a chegar à Europa e ao continente americano no final deste mês. Esta é a maior libertação de reservas de emergência de petróleo alguma vez coordenada pela agência. Na passada quarta-feira, face à pressão dos mercados, os 32 países que integram a organização foram unânimes na decisão de libertar 400 milhões de barris de petróleo. Desde o início da guerra no Irão, o preço do petróleo disparou cerca de 25%. E no desporto, mais concretamente no futebol, hoje há Futebol do Porto Moreirense. A partida tem apito inicial às 8h30 para acompanhar aqui na Rádio Observador com emissão especial, mas falamos agora de seleção, Carlos Pedro, e de Mundial. Roberto Martínez diz que há espaço para mais um ponta de lança na convocatória. O selecionador elenca 4 possibilidades para essa vaga. Paulinho, Fábio Silva, Chermiti e André Silva. A convocatória final é divulgada apenas em maio, mas até lá muito se vai falar sobre as escolhas de Roberto Martínez. Em entrevista à CNN Portugal, o treinador da equipa das Quinas assume que vai andar atento aos jogadores que estiverem em boa forma na altura. Antes do europeu foi o Chico, que é um jogador que era muito importante para nós, ter um jogador assim e ganhou e foi importante para a seleção. Antes da Liga das Nações foi o Rodrigo Moura, é um jogador que é diferente, é um jogador que chega na área e tem pausa, e agora estamos a acompanhar também jogadores que também têm opções. O Paulinho fez 2 épocas muito boas no México, agora temos uma posição para mais um ponta de lança, Fábio Silva, o André Silva, o Chermiti, que agora está a crescer muito no Rangers. Roberto Martínez, que destaca ainda a excelente forma de outros 2 nomes, Mateus Fernandes, médio do West Ham, e Gonçalo Guedes, extremo da Real Sociedade. O selecionador nacional considera que os jogadores estão preparados para vencer esta competição e, quanto à continuidade no cargo depois do Mundial, Roberto Martínez não quis abrir o livro. Não é o selecionador ou o futuro selecionador que é importante, o que é importante é o Mundial. E nisso estamos alinhados com o Presidente, falamos disso, o foco é o Mundial. E na minha cabeça só há espaço para a preparação do Mundial. Focado única e exclusivamente no Campeonato do Mundo deste ano, o primeiro jogo de Portugal na competição é 17 de junho, na Cidade do México. Antes disso, há jogos de preparação, o primeiro dos quais já este mês, no dia 29, precisamente contra o México. 9 minutos para lá das 7, fica por aqui esta edição com o Carlos Pedro, que está de regresso às 7h30 para atualizar as notícias. Um abraço, Carlos, até já. Até já.